Games novos e nostálgicos são na loja Nova Era, link na descrição. Meu livro de fantasia 100% original está em pré-venda. Reserve A Bruxa do Guarda-Chuva agora mesmo, link na descrição. Será que eu vou ficar rico vendendo livros e largar o YouTube? Será que eu usei Ghostwriter e não escrevi nada? Quanto de inteligência artificial eu usei para fazer o livro? É isso aí, vocês devem ter visto que eu estou em campanha de financiamento coletivo do meu segundo livro, A Bruxa do Guarda-Chuva. Desta vez um livro 100% autoral de fantasia medieval. Batemos agora 30% da meta e eu resolvi abrir para vocês fazerem perguntas sobre o livro para fazer este vídeo respondendo. E mandaram cada pergunta aqui, ó. 100% eu vou deixar o meu bigode crescer que nem de um Viltrumita até o final do ano. 150 eu vou fazer uma tatuagem do trevo, que é um item importante no livro, aqui no meu braço. E se bater 300% eu vou fazer uma tatuagem do Bubsy no outro braço. Se tiverem mais sugestões de prendas legais pra gente fazer aí nas metas do livro, pode deixar nos comentários. Só não fale pra eu me fantasiar de colegial japonesa, que da última vez que eu fiz isso, ó, tão dando risada da minha cara até agora. Mas voltando pro livro, ele conta a história de Selena, uma bruxinha diferente que em vez de usar vassoura e varinha, ela usa um guarda-chuva mágico. Ela e sua mãe, Samantha, moravam escondidas numa floresta até que um dia, Samantha foi assassinada por soldados humanos. Fugindo do ataque, Selena foi morar com a sua tia, que não gostava nem um pouco da irmã. Acabou que mesmo morando no casebre de sua tia, a Selena se sentia muito sozinha e triste pra caramba porque tinha acabado de perder a mãe dela. Tentando agradar sua tia, Selena acaba acidentalmente libertando um monstro terrível e agora ela precisa procurar ajuda das fadas para tentar aprisionar este monstro novamente. Eu comecei a escrever esse livro em 2020, um pouco depois do lançamento do meu primeiro livro. No meu tempo as coisas eram diferentes e na verdade eu comecei a história da Bruxa do Guarda-Chuva como um game. Isso daí, eu tava pensando, será que daria para eu fazer um videogame? Como é que seria e tal? E eu acabei tendo essa ideia de uma bruxinha que tinha um guarda-chuva como diferencial e esse guarda-chuva teria várias mecânicas no jogo. Acabei que eu desisti de fazer esse jogo, mas a ideia ficou na cabeça. Um tempo depois eu comecei a formular mais a história, a desenvolver outros personagens, o mundo inteiro onde se passa essa história e carquei de escrever. Foram 5 anos, 3 versões diferentes de escrita desse livro para chegar neste resultado final. E quem acompanha as lives aí sabe o quanto eu falei desse livro, que eu tinha parado, que eu tava pensando nele e tudo mais, e precisava finalizar, né? Que eu tava nessa segunda versão aqui ainda, que eu tinha impressa, ficava sacudindo isso daqui nas lives várias e várias vezes, e o pessoal me incentivando para terminar o livro e publicar ele. E agora, finalmente, o momento chegou. E aqui no Catarse tem várias informações para vocês, inclusive alguns spoilers do livro, falando das ilustrações internas e também do pessoal que ajudou aí no projeto, né? O Clebão do Warp Zone, que é o editor, Joana Fraga, que fez a capa lindíssima, a ilustradora Sofia Mello, o revisor, que é o Hugo, e esse coisa feia aqui, o Renato Cavaleiro do Segredos Games, que fez o prefácio, beleza? Foi uma galerinha aí que ajudou a fazer o acabamento. Mas chega de enrolar, vamos para as perguntas que vocês mandaram lá na guia comunidade. Um certo John perguntou: é um livro infantil? Olha, eu comecei a escrever ele pensando que o livro era infanto-juvenil, só que depois, quando eu já tava, né, tinha terminado a segunda versão, que a história tava mais completa, e fui mostrar para outras pessoas, leitores betas e tudo mais, eu fui descobrindo que a história não tava nada infanto. Não que tenha violência e muitas coisas adultas na história, mas a história é um pouquinho densa demais para um público mais infantil. Eu coloquei bastante lore explicando as coisas do mundo de Oerba, onde se passa a aventura, mas tentei fazer isso daí de uma forma legal para não ficar muito chato, claro. Eu já diria que ele está juvenil, quase young adult, mais ou menos na pegada de Harry Potter e Kabog, essas
essas coisas aí. O Thiago Silva perguntou: qual foi a parte mais difícil em escrever um livro? Terminar. Terminar, porque eu fiz a segunda versão dele e eu não fiquei satisfeito com essa versão e queria melhorar o livro e ainda não tinha ideia, não sabia como. Eu passei anos com o livro na cabeça pensando em como que eu iria refinar ele, melhorar ele. E depois, né, quando eu finalmente decidi, foi o final do ano passado, né, sentei e vamos terminar isso daí, eu consegui fazer em 3 meses mais ou menos a revisão final. Só que ainda assim eu não fiquei satisfeito com o livro, mas eu percebi que se eu fosse revisar de novo, se eu fosse fazer alguma coisa de novo no livro, eu ia querer reescrever ele inteiro de novo e ia ficar nisso, e eu nunca ia publicar ele. Então essa parte de você se desprender do livro e publicar ele, pra mim é a mais difícil. Random Games perguntou: seu livro tem bastante ilustrações? Adoro livros com ilustrações. Sim, a Sofia Mello fez as ilustrações internas do livro em preto e branco, formato mais ou menos parecido com o cordel. Eu queria que desse esse toquezinho brasileiro para o livro. E são 23 ilustrações, uma para cada capítulo. Inclusive, tem alguns spoilers delas lá na página do Catarse, dá uma olhada. O Fausto fez uma pergunta muito boa: quantos por cento a patroa inspirou o livro? Serviu de musa? A patroa Luciana, minha esposa, minha mulher, né? Então, ela teve uma participação sim na inspiração do livro que foi meio peculiar, sabe? Porque a Selena perdeu a mãe logo no comecinho do livro e na primeira versão que eu escrevi, a parte do luto, da perda dela não ficou tão bem escrita. E a Luciana, minha mulher, ela falou comigo porque ela perdeu a mãe muito nova mesmo. Então ela sabia o que era essa dor do luto, da perda, de saber que vai passar a vida inteira, né, sem a mãe. Uma coisa, né, bem pesada, e ela conseguiu passar isso daí pra mim, pra eu colocar no livro. Então essa carga do luto da Selena durante o livro se deve tudo à minha mulher, a Luciana. O Cadu Densetsu perguntou: tem como ficar rico escrevendo livros no Brasil? Quantas cópias você espera vender? Olha, rico... muito difícil, é muito difícil. Eu não conheço um escritor que tenha ficado rico aqui no Brasil nos últimos tempos, né? Mesmo lá no exterior, é um aqui, outro ali, que consegue explodir uma obra pro mundo inteiro e aí consegue, né, realmente ficar rico. Mas hoje tem bastante escritores que conseguem viver bem, se sustentar escrevendo, aliando aí financiamento coletivos, como esse que eu tô fazendo, com produção de conteúdo, outros trabalhos aqui e ali, junta tudo e consegue uma renda bacana e vive só das suas obras, né, só das suas artes. Agora, quantas cópias eu espero vender? Olha, se eu conseguir vender 500 cópias até o final do ano, eu já vou estar dando cambalhota de alegria. No meu tempo as coisas eram diferentes, vendeu 1000 cópias físicas em pouco mais de um ano. Achei que foi um resultado bom, mas eu não creio que eu consiga bater o mesmo número com a Bruxa do Guarda-Chuva, porque no meu tempo as coisas eram diferentes. Era um livro sobre game e tava bem dentro da minha área, né? A Bruxa do Guarda-Chuva é algo completamente diferente do que eu faço aqui e é mais difícil de engajar o meu público. Eu tava ciente disso. O Nibirito perguntou se a história é mais introspectiva, jornada sentimental, sem um grande mal a ser combatido e sem grandes acontecimentos, ou é algo mais explorando o mundo, conhecendo pessoas e combatendo um grande mal, como uma partida de RPG? Olha, eu vou tentar responder isso daí sem muito spoiler, só que é um pouco das duas coisas. Ele começa nessa parte introspectiva da Selena saindo da casa da mãe dela e depois do casebre da tia dela, vagando sozinha, encontrando várias situações aí e ainda sentindo todo aquele peso, né, da
perda e do desespero dela ter feito uma grande caca lá e libertado um grande monstro, né? Mas conforme a história vai progredindo, ela vai conhecendo outros seres, outras coisas e vai enfrentar esse monstro sim, beleza? Então ele sai dessa parte, né, um pouco mais dramática e vai para uma aventura que eu não digo que é épica, eu acho que ele tem mais o ritmo de aventura de RPG. O RM Piccolo Vídeos perguntou como eu escrevi. Eu tive a ajuda de um profissional? Não, eu escrevi tudo sozinho, beleza? Fora, né, opiniões de leitores betas que ajudaram, principalmente nessa versão aqui, na segunda, né? Na primeira foi minha mulher que me ajudou, mas aí em opiniões, né? E eu usei isso daí pra contribuir com o livro. E eu sempre fui descrever na escola lá, eu sempre tirava nota boa em redação. Era a única coisa que eu tirava nota boa, era redação, um pouco mais jovem, eu escrevia contos, tentava pelo menos, né, fazer alguns rabiscos, algumas coisas assim. E depois, quando eu comecei a fazer vídeos, os roteiros que eu fazia eram todos escritos também, né? Então eu continuei praticando aí o hábito de escrita, fazendo os roteiros para os vídeos também, né? Já tem um livro publicado. No meu tempo as coisas eram diferentes. Um livro de 300 páginas, todinho escrito por mim. A ajuda profissional que eu tive foi a do Hugo, que é revisor, beleza? E todo livro, não importa quem escreva, precisa ter um revisor no final. Então ele sim é bibliotecário e arquivista formado, né, na Faculdade Federal de Santa Catarina, trabalha com um monte de coisa aí em bibliotecas, fazendo revisões, já fez, ele que fez a revisão também no meu tempo as coisas eram diferentes, junto com o Pedrinho da Warp Zone, né? Então ele fez esse finalzinho aí pra matar os erros, também tirar algumas partes desnecessárias do livro, deixar ele mais agradável para a leitura. E respondendo já um que deixou a pergunta lá, se eu usei Ghostwriter, não usei não, tá? Vocês podem ver pelo estilo que eu escrevo, né? Quem leu no meu tempo as coisas eram diferentes, diz que leu o livro inteiro com a minha voz na cabeça, porque eu escrevo do jeito que eu falo mesmo. O menino Mino, olá Belbinho, em qual personagem ela foi inspirada e por que um guarda-chuva? A inspiração para ter sido um guarda-chuva e não uma vassoura. Como eu falei, eu tava pensando em fazer um game e eu queria fazer uma bruxinha diferente. E veio na cabeça, né, o nome Umbrella Witch para fazer o nome do jogo. E o nome veio antes da personagem. Veio o nome, pá, veio a personagem. Mais ou menos nessa sequência aí. E eu gostei, né, por causa da sonoridade, ficaria legal em português também, Bruxa do Guarda-Chuva, em japonês Caçar no Majou, né? Eu achei o nome legal e comecei a formular personagem em cima disso daí. Mas como eu falei, o guarda-chuva é mágico, ele é um catalisador para magias, ele estica, depois ele vai fazer algumas coisas diferentes lá. Também é usado para voar, mas o poder mais legal dele mesmo é que ele tem a magia do infinito nele. Então, quando abre e vira ele, você consegue guardar qualquer coisa dentro do guarda-chuva e até mesmo pular dentro do guarda-chuva se quiser ficar boiando num universo particular. E dando um spoilerzinho, né, é dessa arte aqui, a Selena flutuando dentro do guarda-chuva dela com vários objetos, né, todas as tralhas que ela guarda dentro do guarda-chuva. O Pepeu perguntou, vai ter alguma continuação? Tem uma relacionada aqui, do Jefferson. A ideia é que seja uma saga como O Senhor dos Anéis ou volume único. Eu escrevi o livro para ser volume único. É a história da Selena, começo, meio e fim. Não pensei em nada de continuação. Então podem comprar, ler sossegado, que eu não vou meter 6 sequências do livro aí. Depois você vai ter que ler, senão vai perder a história, tá? Se por um acaso eu voltar nesse cenário, né, que é o continente de Flória, Camnet, olha os spoilers aí, né? Esse eu roubei. Esse nome de cidade eu roubei mesmo. Ventania, Cidade das Fadas, tal. Se eu quiser voltar em tudo isso, é provável que eu use algum personagem diferente e não a Selena. Luca Batista perguntou, vai ter no Kindle? Vai. Alguns meses depois do lançamento físico, a gente vai colocar o digital no Kindle sim, tá? O VIP Fernandes perguntou, quais as maiores diferenças de escrever ficção e não ficção? Pretende explorar outros gêneros depois? Olha, é bem diferente, viu? Bem diferente mesmo, porque o não ficção, que no caso, no meu tempo as coisas eram diferentes, né? Ele
Para você formular a história que você vai contar, você faz pesquisa, você entrevista pessoas, você faz cruzamento de datas, essas coisas. Recorre à memória, né? No meu livro eu recorri muito à minha memória, mas você tem as histórias lá, você precisa descobrir. Beleza? No ficção, você não tem nada, você tem que inventar aquilo. E ficção de fantasia é pior ainda, porque você vai estar construindo um mundo todo e tem que dar uma lógica para ele, tem que dar um pingo de fundamento para aquilo. Por exemplo, você não pode colocar uma montanha do nada num lugar que geologicamente não poderia ter uma montanha, passar um rio que não vai para lugar nenhum, esse tipo de coisa. Para você fazer um furo de roteiro grotesco assim numa história de fantasia, ó, é facinho, facinho. Aí aproveitando aqui, né, que ele perguntou de outros gêneros, o Grand Molly também perguntou, né, se eu gostei de escrever o livro e se eu pretendo escrever mais livros de fantasia. Sim, gostei muito de trabalhar na Bruxa do Guarda-Chuva, foi uma história assim que deu muito prazer mesmo de fazer e alguns personagens assim que eu adorei fazer, escrever sobre eles assim, foi bem divertido, foi bem legal mesmo. E se eu pretendo fazer outros gêneros depois do livro de fantasia, escrever um hobby pra mim, tá? É um spin-off meu, mais ou menos assim. Então, é uma coisa que eu faço só nos tempos livres e eu pretendo sim escrever mais coisas, só que eu ainda tô pensando no que eu vou escrever a seguir. Eu tenho vários fragmentos de histórias na cabeça circulando assim, que eu posso pegar alguma e formular e realmente desenvolver alguma coisa, mas eu ainda tô vendo qual delas que eu vou pegar pra escrever. Mas sim, são de fantasia. O Richard perguntou se vai ter kit pra comprar junto o primeiro livro, né? No meu tempo as coisas eram diferentes. Tem sim. Aqui, ó, o apoio nostálgico leva a Bruxa do Guarda-Chuva, os brindes, né, que vem com ela, e no meu tempo as coisas eram diferentes. Aí já pega aí o kit Velberan, os dois em um só, tá? Ele também vem com o apoio especial, que é a participação na live exclusiva com o autor, ou seja, eu comentando o processo de produção. A gente vai fazer essa live especial algum tempo depois do lançamento do livro, tá? E também tem outros apoios aqui, como esse que você pode escrever o nome de alguns personagens específicos e também o festeiro, que você vai participar de um jantar comigo em São Paulo, né? E com um pessoal da Warp Zone. Se for apoiar alguma dessas aqui, leia as regras certinho, tá? O Felipe Linhares perguntou se tem gore ou sangue. Também teve uma pessoa que perguntou se uma menina de 6 anos conseguiria ler o livro. O livro ele vai ter coisa de 250 páginas, eu não sei ainda exatamente a quantidade, então acho que é muito texto, né, para uma menina de 6 anos. Eu acho, né, não sei, mas se outra pessoa ler para ela, vai ficar mais fácil. Agora, gore, que é violência, sangue voando para tudo quanto é lado, essas coisas não tem no livro, apesar que tem, né, em alguns combates tem umas cenas assim um pouco mais brutais, não é nada gráfico não. Agora, sangue, tem 2 fiozinhos de sangue escorrendo no livro, tá? Tem 2 situações separadas, fiozinho, sendo que uma delas é verde. Agora o Nisso perguntou se eu utilizei ajuda de IA para ajudar na inspiração ou escrita. Eu comecei, várias pessoas me perguntaram de IA, inclusive o engraçadinho falou, ui, tem cara de livro de IA. Eu te dou na orelha, rapaz, 5 anos trabalhando nesse negócio e vem falar que tem cara de livro de IA. Ô, porcaria. Mas enfim, quando eu comecei a escrever a Bruxa do Guarda-Chuva, nem tinha IA, né? Então já tô inocente só por conta disso. Então não, nada do texto que tá no livro tem inteligência artificial. As artes também não, tá? A Joana Fraga é hater de inteligência artificial de tudo quanto é jeito. Não usou pra fazer a capa e nem a Sofia Mello, tá bom? As duas aí garantiram que a arte delas foi 100% humana. O Hugo também não usa inteligência artificial para fazer as revisões dos trabalhos dele. Aí o Marcelo Souza perguntou, ela é ceguista ou nintendista? Olha,
não tem, nem segue nem Nintendo em Oerba, né? O mundo onde se passa a Bruxa do Guarda-Chuva. Mas se tivesse, considerando que a Selena é filha da Samantha, que era uma bruxa totalmente diferente, eu posso dizer com 100% de certeza que ela seria ceguista. O Nowhere Man perguntou quais livros você leu te inspiraram a escrever esse. Olha, as principais inspirações foram Nárnia, O Hobbit, A História Sem Fim e Peter Pan. Esses, os romances, né, que eu também fui muito inspirado por RPG em geral, tanto Dungeons and Dragons, que eu usei muito, GURPS também, eu peguei algumas coisas de GURPS Fantasy ali pra construir o mundo, e de Dungeons and Dragons, dos suplementos eu não peguei tanto, foram mais das aventuras que eu jogava e dos mundos que eu criava lá pra mestrar RPG quando eu era jovem. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido o vídeo e apoie a Bruxa do Guarda-Chuva, tem o link aí na descrição, a campanha vai até o dia 15/6, vamos bater essa meta aí, fazer acontecer, beleza? O lançamento daí vai acontecer em 2 oportunidades, vai ter na Retrocon, que eu vou estar lá assinando os livros, e um pouco antes na loja Mundo Warp Zone também a gente vai ter uma noitezinha lá só para entrega dos livros para o pessoal de São Paulo. Tem muitas outras informações aqui no Catarse, falando da história, dos personagens também, né? Bem importante aí, sobre o mundo, as cidades, tal, tá bem caprichadinho aí, vocês vão poder saber bastante já do que vai ter no livro para vocês. Então é isso daí, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!